A essa altura do campeonato, você já conhece o Banco Master. A prisão do banqueiro Daniel Vorcaro trouxe à tona evidências de uma fraude financeira estimada em 12 bilhões de reais. Contrato do Banco Master com a mulher do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, previa pagar 129 milhões de reais. A Polícia Federal prendeu Daniel Vorcaro do Banco Master. Mas você sabia que ele não nasceu como Banco Master? Na verdade, ele nasceu como Banco Máxima, um banco pequeno e sem grande relevância nacional. Por anos, ele foi um banco de nicho, longe do grande público, nem todo mundo conhecia, até que em 2010, na primeira metade de 2010, ele começou a apresentar alguns problemas. Ele tinha carteira pouco competitiva, baixo crescimento e alguns problemas de escala. Então a gente chega em 2016, o banco estagnou, os números começaram a cair, os envolvidos começaram a maquiar os dados reais, o balanço real do banco, para esconder o prejuízo e continuar captando recursos. Eu não posso deixar de te falar que esse foi o ano que Daniel Vorcaro se tornou sócio do banco, mas ele não foi acusado de estar envolvido nesse esquema. Será que essa foi a única falcatrua desse banco? Antes de te responder, você já se inscreve no canal e curte esse vídeo. Agora nós estamos em 2018 e o Banco Máxima foi desabilitado pelo Banco Central depois de tantos escândalos de corrupção. E o que é que aconteceu? Daniel Vorcaro comprou o banco por um preço bem baixinho e conseguiu habilitar o banco através do Banco Central. E foi justamente nessa coincidência que nasceu o Banco Master. Enquanto os outros bancos ofereciam 100% de CDI nos seus CDBs, o Banco Master oferecia 120%, 130% e até 150%. Isso é óbvio que brilhava o olho de qualquer investidor. Mas também é óbvio que o Banco Master não tinha como pagar esses juros, ele não tinha rentabilidade real. E aí o que ele fazia? Ele emitia falsos relatórios para enganar, maquiar qual era a realidade do banco, atrair novos investidores que iam colocar mais dinheiro no banco e com esse novo dinheiro aplicado, ele pagava juros antigos. Mas também é óbvio que grande parte desse dinheiro ficou para o Daniel Vorcaro e para sua família. Só que tem um problema. Isso funciona enquanto está entrando dinheiro no banco. Se essa entrada começa a desacelerar, o castelo começa a ruir e é uma bola de neve. Então, para manter tudo isso funcionando, o Banco Master precisou fazer duas coisas: criar mais dinheiro e fazer parecer que era real. Então, primeiro eles criaram novas cartas de crédito, criaram empréstimos fictícios que não existiam, colocaram no balanço do banco como se fossem contas a receber, um dinheiro que o banco iria receber. E segundo, para fazer parecer esse dinheiro real, eles venderam essas cartas de crédito fictícias para o BRB, que é o Banco de Brasília. E por que parecia real? Porque esse banco é um banco controlado pelo governo do Distrito Federal. Então, fazia parecer que o Estado garantiria esse dinheiro. Então, o Master criava um monte de empréstimo, vendia esse pacote de empréstimos para o BRB pagava o Banco Master usava esse dinheiro para pagar os altos juros, continuar atraindo novos investidores. Daniel Vorcaro usava também um pouquinho ali para sua família e fazendo tudo isso girar. E com isso, eles enganavam tanto os novos investidores quanto o mercado, quanto os reguladores, que achavam que estava tudo seguro, porque o BRB estaria garantindo tudo. E aí, no papel, ficava muito bonito, porque o balanço dos dois bancos estava alto, inchado, muitos empréstimos, muito dinheiro circulando, mas na verdade tinha muito dinheiro falso circulando. E aí foi uma bola de neve. Mais empréstimos falsos, mais dinheiro entrando, mais juros pagos, mais gente investindo, até tudo desmoronar. E foi exatamente assim que bilhões de reais de recursos públicos foram injetados em uma instituição que já estava estruturalmente quebrada, falida. Mas só isso não era suficiente, porque um balanço falso não paga juros todo mês. O que paga juros todo mês é um fluxo de caixa real, dinheiro real entrando e saindo. E é bem aí que isso deixa de ser um esquema puramente financeiro e passa a afetar diretamente a população. Banco Master ganhou licença para então operar os empréstimos consignados do INSS. Aquilo que foi criado para ser seguro, já que o desconto acontecia logo no pagamento do benefício do aposentado, se tornou outra coisa. O banco começou a apresentar alguns contratos sem assinatura física válida, sem uma biometria confiável, sem uma comprovação de consentimento. A gente está falando de aposentados que fizeram um empréstimo sem saber o que estavam fazendo. O banco simplesmente alegava que existia o contrato, então o abatimento começava a ser feito e, por serem valores pequenos, na maioria das vezes, era pouco por mês, eles não percebiam. E isso rolava meses a fio. A gente está falando de 250 mil contratos com índice de fraude. Segundo integrantes da CPMI, mais de 250 mil contratos de empréstimos consignados vinculados ao banco apresentam indícios de irregularidades. Ou seja, o mesmo banco que prometia uma rentabilidade fora da curva para os investidores só fazia isso porque todos os meses tirava dinheiro dos aposentados, com supostos empréstimos que eles nunca haviam pedido. E aí, para o regulador, tudo parecia normal, tudo parecia estar dentro do controle. Porque
Os relatórios que eles enviavam para o Banco Central manipulavam os dados e escondiam a real situação do banco, todos os riscos que envolviam. O Banco Master só se mantinha de pé porque dinheiro novo entrava, os balanços eram maquiados e o Estado estava sendo usado de escudo. Tudo estava muito bom enquanto eles conseguiram levar assim, até que no fim de 2025 o sistema COD resolve reagir. O Banco Central começou a ver umas movimentações estranhas, a fiscalização ficou mais intensa, então Daniel Vorcaro tenta uma saída de emergência, vender o banco e sair do país. Mas não deu tempo. Quando ele tenta embarcar em Guarulhos, ele é impedido de sair do Brasil e tem a prisão preventiva decretada. No dia seguinte da prisão, dia 18 de novembro de 2025, o Banco Central determina a liquidação do Banco Master e das suas subsidiárias. Banco Master de Investimento, Let's Bank e Master Corretora. Mas só a liquidação do banco não encerra essa história aqui. A partir daqui, o caso deixa de ser apenas sobre fraude financeira e começa a expor as relações profundas entre política, dinheiro e poder institucional. Depois de 11 dias preso em um presídio em Guarulhos, a justiça decidiu que ele podia sair e cumprir o resto da prisão em casa, mais especificamente em uma das suas mansões. A juíza entendeu que ele solto não ia atrapalhar o andamento do caso. E essa decisão revoltou muita gente, porque Daniel é um empresário muito rico e muito bem relacionado. Depois que ele comprou o Banco Master, ele passou a bancar alguns eventos que eram frequentados pelas pessoas mais poderosas do país. Pessoas como ministros do STF, senadores, deputados, só a elite da classe política e econômica. O Banco Master já chegou a financiar grupos e encontros de elite como Esfera Brasil, LIDE, Voto, além de grandes eventos internacionais em Roma, em Paris. Agora vocês estão entendendo o tamanho do poder e da influência desse cara? Agora eu vou te falar alguns nomes para você ter noção de qual tipo de poder eu tô falando. Ministros do STF tem vários. Aqui só dos oficiais tem Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, fora aqueles encontros que a gente não tem documentado. A gente tem Paulo Gonet, que é procurador-geral da República, do governo Lula, também estava no convívio dele, e figuras políticas como Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. Agora você conseguiu ter mais clareza do poder e da influência desse cara. Tá, agora eu já te contei como o Banco Master nasceu, aliás, o Banco Máxima que virou Banco Master, e eu te contei tudo o que aconteceu até a gente chegar aqui. Mas você deve estar se perguntando, e como é que nasceu essa relação Alexandre de Moraes, a esposa dele, e Daniel Vorcaro? Mas isso eu te conto no próximo vídeo, então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder e não esquece, curte esse vídeo e manda para algum amigo para ele ficar por dentro também.